galerinha do quarto ano? Vamos agora fazer a segunda parte da revisão dos conteúdos da língua portuguesa. Vamos revisar agora os conteúdos da unidade 5. Iniciando pela literatura de cordel, como conhecemos hoje, ela teve a sua origem em Portugal com os trovadores medievais, que eram poetas que cantavam poemas. Com o surgimento da imprensa, foi possível fazer a impressão em papéis e possibilitou a grande distribuição de textos que até então eram apenas cantados. Essas pequenas impressões de poemas rimados eram apresentados pendurados em cordas, ou cordéis, como são chamados em Portugal. O cordel ele chegou ao Nordeste brasileiro junto com os colonizadores portugueses, dando origem à literatura de cordel como conhecemos hoje, que é famosa em Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte. As principais características dessa literatura consistem em, primeiro, os textos de cordéis tratam de fatos acontecidos, histórias de amor, de luta, de fé, de pessoas carentes, da luta do bem contra o mal, de crenças, do que é engraçado e também de questões sociais. Vejamos aqui uma segunda característica da literatura de cordel, onde o texto ele é escrito com rimas que fazem a musicalidade nos versos. Em ambos os versos que a gente vai acompanhar a leitura, observe que o segundo, o quarto e o sexto verso, a última palavra de cada um desses versos rimam entre si. Observe. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados no cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. Observe que vendidos, acontecido e desassistido são palavras que rimam entre si. Ambas estão no segundo, no quarto e no sexto verso. Isso traz uma musicalidade e uma estilística maior para a estrofe daquele poema de literatura em cordel. Veja este outro exemplo. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Veja aqui, no segundo verso, a última palavra reflexão, no quarto verso, a última palavra cidadão e no sexto verso, a última palavra educação. Essas três palavras, reflexão, cidadão e educação, rimam entre si, o que faz com que os versos tenham essa musicalidade. Terceira característica, os poemas, eles seguem regras rígidas de composição poética, onde o verso é cada uma das linhas escritas. A estrofe é o conjunto dos versos. Observe esse exemplo aqui. Neste poema, cada linhazinha dessa é considerada um verso. O conjunto dessas linhas é considerada a estrofe. Bem, a quarta característica é que a literatura de cordel ela é muito conhecida por suas xilogravuras, que são gravuras em madeiras, que ilustram as páginas dos poemas. Vejamos agora mais um pouco acerca da xilogravura. Bem, a xilogravura ela é uma técnica de impressão que é muito antiga, que consiste numa gravura que é utilizada a madeira como matriz, possibilitando a reprodução da imagem gravada sobre o papel. Na xilogravura, essa madeira ela é entalhada com a ajuda do instrumento cortante, formando a figura na forma matriz, que se pretende imprimir. Em seguida, com o rolo de borracha embebido na tinta, toca-se apenas as partes elevadas do entalhe. E uma folha de papel é colocada sobre a matriz e é pressionada ou com uma colher de pau ou com uma prensa. Assim, a tinta depositada na superfície da madeira é impressa no papel, transferindo o desenho gravado na matriz. Vimos também acerca do sarau, que o sarau é uma reunião normalmente noturna com o objetivo de compartilhar experiências culturais e de convívio social. Normalmente, o sarau ele é composto por um grupo de pessoas que se reúnem com o propósito de fazer atividades lúdicas e recreativas, como recitar poemas da literatura de cordel, contar histórias, dançar, cantar e dentre outras atividades culturais. Bem, outro conteúdo que a gente viu este mês foi acerca da biografia, onde bio significa vida e grafia significa escrita, ou seja, vida escrita. A biografia é o texto que narra a história de vida de alguém e tem como características
é narrado em terceira pessoa, relata fatos marcantes da vida de alguém, segue a ordem cronológica dos fatos e os verbos estão no passado. Então, para escrever uma biografia, o que é preciso ter? O nome, data e local de nascimento, dados familiares, percurso acadêmico e feitos daquele autor. Temos também a autobiografia, que significa a história de vida narrada pelo próprio autor, ou seja, o próprio autor conta sua própria história de vida. Essa é a diferença entre autobiografia e biografia. Na autobiografia, o próprio autor narra acontecimentos da sua vida. Na biografia, o autor narra cronologicamente a vida de alguém. A autobiografia é contada em primeira pessoa, a biografia é contada em terceira pessoa. Ambas, autobiografia e biografia, estão com verbos no passado e são textos narrativos. Bem, nesse semestre letivo, vimos também acerca do encontro vocal, que é o encontro de duas ou mais vogais em uma palavra, como, por exemplo, mamãe, herói, loiro e paraguai. Observe que em ambas as palavras, as quais estão grifadas com a cor rosa, está o encontro vocálico, ou seja, o encontro de duas ou mais vogais juntas em uma palavra. As vogais são os sons vocálicos mais fortes e que dão base para a existência da sílaba. Analisando as palavras a seguir, percebemos que a vogal em destaque possui maior sonoridade na sílaba do que as demais fonemas que a compõem. Observe, glória, veja que o A tem uma entonação mais forte do que o I. E pai, o A tem uma entonação mais forte do que o I. Ambas letras As nessas duas palavras são exemplos de vogais. Semivogais. As vogais I e U são chamadas de semivogais quando acompanham outra vogal e, portanto, são assilábicas. Vejam como os sons dessas semivogais são menos sonoros quando acompanham uma vogal. Observe os exemplos, pai e quarto. Veja aqui, na palavra pai, o I tem uma entonação mais fraca do que o A. E na palavra quarto, o U tem uma entonação mais fraca do que o A. Então, o I da palavra pai e o U da palavra quarto são exemplos de semivogais. Vamos agora ver a classificação dos encontros vocálicos. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal pronunciadas na mesma sílaba. Veja o exemplo, água. Quando separamos a palavra água, suas sílabas, o U e o A da última sílaba ficam juntinhas em uma mesma sílaba. É o exemplo de um ditongo, onde o U é a semivogal e o A vogal. Água. Veja que o U tem entonação mais fraca, é uma semivogal, e o A tem entonação mais forte, é uma vogal. Hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. Veja o exemplo. Receoso. Veja que existe uma separação entre as vogais E e O da palavra receoso. Como vocês podem observar aí, elas estão em uma outra cor. Tritom é o encontro vocálico em que semivogal mais semivogal ficam juntas numa mesma sílaba, né? Mesmo quando faz a separação das sílabas. Veja o exemplo. Uruguai. Ó, semivogal U, vogal A, semivogal I. O ai estão juntas em uma mesma sílaba da palavra Uruguai. São um exemplo de um tritongo. Além do que a gente já viu anteriormente, a gente viu também acerca da sílaba tônica, que é a sílaba diferenciada por ser pronunciada com maior intensidade. Veja o exemplo da palavra fazenda. A sílaba tônica é o zen, pois é a sílaba que é pronunciada com uma maior força na palavra, né? Então, observe que nessas palavras, para ficar mais fácil a identificação da sílaba tônica, elas já estão grifadas, certo? Mas ficaria mais fácil a gente encontrar essa sílaba tônica ao pronunciar cantando a palavra. Por exemplo, chaminé. Veja que o né, ele tem uma entonação mais forte do que as outras sílabas. Então, essa é a sílaba tônica, a última sílaba da palavra. Veja a palavra panela. Panela.
Veja que o né é a sílaba mais forte. Ela é a tônica. É a penúltima sílaba. E a palavra árvore, árvore, é a primeira sílaba. Ela é a sílaba que tem uma entonação mais forte. Bem, as sílabas tônicas, elas podem ser divididas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. As oxítonas, elas ocorrem quando possui a última sílaba como sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Por exemplo, trator, trator é a última sílaba mais forte. Guaraná é a última sílaba a mais forte. Então, em ambas essas palavras, temos exemplos de palavras oxítonas, paroxítonas. Quando possui a penúltima sílaba como sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Veja os exemplos: palhaço, karatê. Em ambas essas palavras, a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Então, são exemplos de palavras paroxítonas. Proparoxítona, quando possui a antepenúltima sílaba como sílaba tônica, mais forte. Veja os exemplos: cálculo, científico. Veja que a antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte. Então, são exemplos de proparoxítonas. Ainda falando sobre as sílabas tônicas, nós vimos acerca da acentuação da oxítonas, como vocês podem observar aí na frase. A sílaba tônica é a última, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Então, é um exemplo de uma oxítona. Só relembrando, a oxítona é quando possui a última sílaba tônica como sílaba mais forte. A acentuação das oxítonas. No caso, nós temos duas fórmulas. A primeira, terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, como nos exemplos aí, sabiá, aliás, café, português, giló e judô. Ambas essas palavras são terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, levam acentuação. No caso, se elas forem palavras oxítonas, tem que observar esses detalhes. A segunda formulazinha, terminadas em ou ens. Exemplos: neném, também, armazém, parabéns. Ambas essas palavras têm a última sílaba como a sílaba mais forte, ou seja, são palavras oxítonas. São terminadas em e ens, por isso levam acento. Outro conteúdo visto foi os plurais das palavras terminadas em ão. As palavras terminadas em ão podem formar plural de 3 modos: ões, ãos e ães. Não há uma regra específica a ser seguida para se formar esse plural, pois pode variar entre os 3 modos e dependerá unicamente da origem da palavra, ou seja, da sua etimologia. A maioria dos substantivos e adjetivos que terminam em ão fazem o plural em ões. Exemplo: balão, plural balões. Limão, plural limões. Quando a terminação ão recai sobre a sílaba átona, a sílaba átona é aquela que tem a tonicidade mais fraca. O plural obedece à regra básica, acrescenta-se um S no final. Exemplo: bênção, plural bênçãos. Órgão, plural órgãos. Sótão, plural sótãos. Observe que as palavras anteriores elas eram paroxítonas, mas entre algumas oxítonas, sejam elas monossílabas ou não, também acontece o mesmo. A terminação ão acrescenta-se um S. Exemplo: mão, mãos. Artesão, artesãos. Poucos vocábulos têm seu plural em ães. Exemplos: cão, cães. Pão, pães. Outras palavras aceitam mais de uma forma de se fazer plural, como os seguintes casos: sacristão aceita sacristãos e sacristães. Vilão aceita o plural, vilões e vilãos. Bem, às vezes você vai ter alguma dúvida na hora da escrita de uma palavra, seja na hora de identificar o plural das palavras terminadas em ão, seja na hora de escrever uma determinada palavra com S ou Z, e outras variadas formas de dúvidas que podem surgir. Então, lembre-se que você tem um aliado poderosíssimo, o dicionário. Qualquer dúvida, recorra a ele. Ele é o seu maior amigo para você estudar a língua portuguesa. Então,
Realize as atividades propostas por seu professor, estude, dedique-se mesmo para que no futuro você tenha uma profissão digna, seja um profissional bem-sucedido e possa fazer a sua história de um modo feliz e de um modo realizado. Bem, pessoal, deixo aqui o meu abraço virtual e a mensagem de que a educação é o caminho para que você pode vencer, o caminho que vai te fazer realizar todos os teus sonhos. Então, fiquem com Deus.